O Brasil vive enorme paradoxo. O judiciário e todos os grandes órgãos de imprensa desafiam a vontade soberana da maioria dos brasileiros de que o ex-presidente Lula possa disputar a eleição de 2018. O Estado brasileiro, aliás, também desafia a lei nessa questão, a lei que garante que Lula pode sim disputar a eleição de 2018. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o Blog da Cidadania, que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. A pressa do judiciário para prender Lula antes da eleição produzirá um dos fenômenos mais espantosos da história deste país. Por mais que a mídia e o judiciário neguem, não há como impedir que Lula fique na campanha eleitoral no mínimo até meados de setembro. Isso ocorrendo, o nome e o rosto de Lula estarão na urna eletrônica. A análise publicada neste domingo, 1º de julho de 2018, pelo Diário Catarinense, o jornal de maior tiragem de Santa Catarina, dá uma explicação perfeita sobre como e por que Lula pode disputar a eleição de 2018. Coluna assinada pelo jornalista Victor Pereira permite entender facilmente como Lula colocou os golpistas na defensiva. Isso apesar dele ter sido alvo da maior fraude processual da história brasileira. Juristas, advogados, políticos e militantes partidários podem ter posições radicalmente opostas quando se trata da condição de Lula disputar ou não a eleição deste ano. Mas todos concordam em um ponto: Lula e o PT levarão a candidatura do ex-presidente até as últimas consequências e dificilmente a justiça, o judiciário, a justiça eleitoral conseguirão tirar Lula da eleição antes de meados de setembro deste ano, o que garante que Lula chegará quase às portas do primeiro turno como candidato. Todas as pesquisas eleitorais mostram que Lula se elegeria com o pé nas costas, tanto em primeiro como segundo turno, e esse percentual de votos, esse contingente majoritário de eleitores brasileiros que quer a eleição de Lula, não para de crescer. Tanto no primeiro como no segundo turno, Lula venceria qualquer adversário. Primeiro vamos entender o seguinte: o julgamento da candidatura de Lula só acontecerá a partir de 15 de agosto. Até lá, ele permanece como pré-candidato. Depois disso, um dos ministros do TSE julgará o pedido de registro da candidatura de Lula. Se esse ministro do TSE negar, Lula e sua defesa poderão pedir ao plenário, ao conjunto de todos os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, que decidam se Lula pode ou não ser candidato. Mas, vamos lá, e se o TSE negar o registro da candidatura de Lula? Ele vai ao STJ, ao Supremo Tribunal de Justiça. Lá acontecerá a mesma coisa. Um ministro avaliará o caso. Dias depois, o conjunto dos ministros vai avaliar. Caso esse ministro que avaliar primeiro não conceder autorização para Lula ser candidato, e se todos os ministros negarem, aí tudo começa de novo no Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, um ministro vai analisar, será o relator da medida, e depois o caso irá ao plenário. Tudo isso vai levar, na melhor das hipóteses, mais de mês. Então Lula chegará às portas do segundo turno como candidato a presidente. Até lá, se as coisas continuarem como estão, o que vai acontecer é que uma maioria esmagadora dos brasileiros vai estar exigindo que Lula esteja na eleição. Ou seja, o Brasil, o Estado brasileiro, vai ter que enfrentar e desafiar a vontade majoritária da nação brasileira. Com tudo isso, Lula vai poder estar na urna eletrônica, porque até o fim de agosto essas urnas vão ter que ser alimentadas com os nomes dos candidatos para dar tempo para que estejam prontas no dia da eleição.
Então, no primeiro turno, mesmo que Lula seja substituído por um candidato indicado por ele, ou por seu partido, ou por ambos, de qualquer maneira, a foto de Lula vai estar na urna eletrônica no primeiro turno, e isso vai ajudar o candidato indicado por Lula, se o mesmo Lula não puder concorrer, vai ajudar esse candidato a ir ao segundo turno. Lula pode fazer tudo isso porque o Código Penal não se aplica à Justiça Eleitoral, ao Código Eleitoral. Então Lula não perdeu seus direitos políticos, mesmo preso, ele pode ser candidato, e isso aconteceu com mais de 150 candidatos a prefeito nas eleições de 2016. Alguns deles, inclusive, disputaram a eleição de dentro da cadeia, exatamente como Lula. Vão ter que abolir a lei brasileira para impedir apenas Lula de disputar a eleição. Mas o mais interessante de tudo isso é que o TSE, a Justiça Eleitoral, o Poder Judiciário está premido pela população brasileira, conforme a gente pôde ver na recente pesquisa Datafolha, que mostrou que agora a maioria do povo brasileiro, 49% dos brasileiros contra 42%, querem que Lula seja candidato em 2018. Então, o desafio que a justiça vai ter que fazer ao povo brasileiro vai ficar muito enfraquecido até o momento da eleição, porque não para, repito, não para de crescer o contingente de brasileiros que quer votar em Lula, e mesmo os que não querem votar, querem que ele esteja na eleição para que essa eleição seja legítima. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e um abraço para todo mundo.